Fala, meus queridos justiceiros da lei. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema polêmico, como é de costume. Mas antes eu queria deixar um recadinho especial para você. Você que está aí em busca de emprego, você que está aí cansado do seu patrão, da sua patroa, eu tenho um método, um passo a passo que eu aprendi e estou ganhando bastante dinheiro com isso. É um método que vai revolucionar a sua vida. O meu amigo Tiago Gomes me ensinou esse método e eu estou aplicando. E qualquer pessoa, apenas com um celular, pode utilizar esse método sem problema nenhum. Se você quer saber como ganhar 3 a 5 mil reais, 10 mil reais por mês, ou até por dia, que tem pessoas que ganham isso por dia, primeiro link da descrição. Vai lá, conhece a proposta. Se você gostar, dá continuidade, ok? Deixando esse recado aí para vocês, vamos aí à nossa polêmica do dia. Olá, meus telespectadores de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é cotas raciais. Você é contra? Você é a favor? Não sei a sua opinião. Deixe nos comentários a sua opinião sobre cotas raciais. Bom, nós vamos analisar aqui pessoas falando, né, sobre cotas raciais e vamos tirar as nossas conclusões finais a respeito desse assunto. Então, eu convido você a sentar na cadeira e botar o seu fone de ouvido ou ligar o alto-falante aí e acompanhar comigo esse tema polêmico. Vamos lá. Vamos iniciar um vídeo primeiro falando a opinião de um negro, um afrodescendente, que vai falar exatamente sobre cotas e depois a gente vai dar uma pausa e vai refletindo um pouco sobre a opinião dele. Vamos lá. Vai bater em cota racial. A gente diz que é para reparar o erro do passado. Aí, aproximadamente século VII, os mouros, que é do norte da África, 700 anos na Península Ibérica. Isso. Houve a miscigenação. Eu tenho que perguntar assim, será que os portugueses, quando iam na África, eles que fizeram do negro escravo, quem é que vendia os negros? Os próprios negros. No Brasil, tinha negros que tinham escravo. Então, vou reparar um erro do passado. 300 anos aproximadamente de escravidão. 88 acabou, 131 anos. Aí tá falando assim, não, vão reparar o erro do passado. Vão reparar que erro do passado, então tem que cobrar de quem? Isso aí que ele está falando é história. A história, né? Lá na África, os próprios negros vendiam outros negros como escravos. Né? Aí aqui os portugueses compravam os negros, traziam aqui para o Brasil, né? Traziam e aí vendiam esses escravos. Mas aí tinha negros que também tinham escravos. Então vai reparar o erro. O que eu tô entendendo que ele está falando aqui é a gente vai culpar quem? Primeiro, os negros que vendiam negros, os negros que tinham negros como escravos, ou os portugueses que traziam negros para cá para vender, e aqueles que compravam negros como escravos. E quem é a culpa? Bom, isso aí é história, tire as suas conclusões aí. Né? Aí vamos chegar no ponto que a ferida dói. Em relação às cotas raciais, será que o Hélio concorda? Será que o Hélio discorda das cotas raciais? Bom, só a título de informação, eu não sou contra as bolsas de ensino, né? As bolsas escolares. Todo mundo tem que ter o direito igual. Eu sou a favor do ser humano. Quer seja negro, quer seja branco, quer seja pardo, quer seja azul, quer seja rosa, quer seja de qualquer cor.
Eu sou a favor do ser humano e sou a favor da meritocracia. Eu acho que ninguém deve ser privilegiado, né? As pessoas elas devem conquistar as suas coisas com mérito. Sabe por quê? Porque minha mãe, que é negra, ela sempre me ensinou uma coisa muito importante. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, eu digo a você que todas as minhas conquistas foram pela luta, pelo esforço, pela dedicação. Eu nunca dependi de cota racial. Estudei sim em escola pública, mas eu não me limitava ao conhecimento da escola pública. Eu ia lá nas bibliotecas, pesquisava. Quando surgiu a internet, eu estava estudando. Eu não cheguei a fazer faculdade por uma opção pessoal, mas quando estava fazendo lá meu curso técnico, eu não me limitava apenas ao ensino que eu chegava, que eu tinha lá no curso técnico. Eu fui, me empenhei, estudei, preparava material. Eu ganhei bolsa 100%, mas não foi simplesmente pela minha cor, mas foi pela minha competência, porque a gestão da empresa viu que eu preparava material para aula, viu que eu trazia conteúdo para aula, porque esse conteúdo eu pesquisava em casa. Eu não ficava limitado ao ensino, ao conhecimento que eu recebia no curso, quer seja faculdade, quer seja isso, quer seja aquilo outro. E olha que eu não tinha condições. Eu trabalhava, estudava, só dormia 3 horas por dia durante um prazo de 4 anos. Por quê? Porque eu sabia da minha responsabilidade e pensava à frente. Um negro, um branco, um pardo, um indígena, eles não têm capacidades intelectuais diferentes. Se a pessoa tiver realmente uma deficiência que dificulte a sua capacidade intelectual. Mas isso já é um outro caso. Todos têm a capacidade intelectual, todos têm o QI, todos têm a competência de chegar onde quiser. Basta se esforçar por isso. Não é preciso você colocar uma cota para simplesmente reparar um erro do passado, porque isso não é reparar erro. Porque vocês vão ver a parte obscura da cota racial. Vamos continuar o vídeo. Dos mouros, dos portugueses, dos africanos que vendiam negro, ou de quem estava aqui como africano, que tinha como escravo o próprio negro. Gente, foi uma parte do passado, uma parte que fez parte. Agora, a esquerda, ela parte daquela narrativa de não valorizar a documentação. O que serve para eles, ideologicamente, sim, e documentos históricos não. Aí criam Zumbi do Palmares, Dandara, e tem André Rebouça. A mãe André Rebouça não pode, porque ele estudou. Mas ele estudou porque o pai dele deu condições. Então vivemos no Brasil da divisão de classe. De preto contra branco, rico contra pobre. Ó, apontou pra Viado. você. Viado. Viadinho aqui, ó. Hétero Contra careca. Pode ser. Então o que acontece, gente? Então isso aí. Então, aí o que acontece? Então aquela narrativa de vamos bater que chega na cota racial. Eu, Hélio, pessoalmente, respeito a opinião de todo mundo, mas eu quero ter o livre-arbítrio de ter minha opinião respeitada. Eu acho que é você olhar, chegar aqui, olha, aqui no programa não tem um negro. Tem que ter um negro. O negro tem que estar aqui pela competência, pela meritocracia. E o pessoal chega aqui e fala também, peraí, ele tem direito. Pô, eu sou negro, não tem QI inferior de ninguém não, pô. Meu QI é igual, pô. Eu estudei escola pública. Com 18 anos, mais ou menos, que eu fui conhecer a biblioteca. Passei em concurso sem cota. Então eu não tenho direito de ser a favor da cota racial. Os jovens hoje ficam 12 horas no YouTube, no Zap, mas não quer ficar 1 hora em videoaula. Queria eu que na minha época tivesse videoaula. Não tem.
Então, quer dizer, sou contra a cota. Eu acho que essa política aí envolve Marcelo D2, de vitimização. Eu acho que não pega em cima de mim. Como brasileiro, tem que conhecer os verdadeiros negros que foram importantes para a história. É isso aí. Aí está um exemplo de um negro, de um afrodescendente, que conquistou o seu lugar sem precisar de cota racial. Sabe por quê? Porque a cota racial, ele é um racismo embutido. Porque você que passa numa cota racial, você vai para uma bancada que vão avaliar a espessura dos seus lábios, vão avaliar a sua cor, vão avaliar o seu cabelo. E ali vão dar o veredito final se você realmente é negro ou não. Isso é racismo. Então por isso que eu sou contra as cotas raciais, porque em si elas são racistas. E como já foi bem explicado aí pelo Hélio, né, você depender de uma cota social para reparar o erro do passado, realmente foi algo terrível. O ser humano fazer outro ser humano de escravo, isso é algo terrível. Mas isso, você já se passaram muito tempo, já se passou muito décadas, séculos já se passaram. A gente não pode penalizar uma geração por conta dos erros do passado de uma outra geração. Vamos daqui para frente. Vamos dar oportunidade, sim, mas com meritocracia. Ah, mas o negro da favela não tem oportunidade. Tem sim oportunidade. Eles têm oportunidade, sim. Basta eles quererem a oportunidade. Eu conheço pessoas, né, da minha infância que moravam na favela. Eu também não fui privilegiado, não. Eu morava em comunidade. Hoje eu me sinto uma pessoa. Eu não sou rico, né? Eu não tenho uma condição financeira para dizer assim, vou botar as pernas pro ar e vou fazer o que eu quiser. Não, eu trabalho e trabalho muito, né? Agora eu trabalho para mim. Mas aí eu vim sim de comunidade. Eu morava em casa, nunca morei em casa luxuosa. Eu morava em casa que nem reboco tinha. Mas eu, com meus próprios méritos, eu comecei a ganhar meu dinheiro com 9 anos de idade. Eu, assim que completei 18 anos, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Mas eu disse, isso aqui não é para mim não. Eu vou pagar o meu curso, vou estudar para que eu possa ter o conhecimento suficiente, para que eu possa ter a competência suficiente para sair daqui. Aqui para mim aqui não é o meu lugar. Eu tinha essa visão, mas eu tinha que me esforçar. Se um se esforçava, eu pensava assim, eu vou ter que me esforçar o dobro para atingir os meus objetivos, ou o triplo. Eu nunca precisei de cota racial para nada. Nunca precisei de cota para nada, para nada. Eu sempre conquistei as minhas coisas com mérito e tenho muito orgulho disso. Muito orgulho. É isso que eu penso em relação às cotas sociais. Mas vamos ver uma opinião, né, contrária em relação às cotas raciais, porque aqui a gente tem que ouvir todo mundo, né? Todo mundo tem o espaço para falar o que pensa em relação a isso. Vamos lá. Mas já pegando o gancho no assunto de cotas, eu conheço a visão do vereador sobre isso. Queria perguntar para a senhora. A gente está falando aí da política de cotas, né? A Dilma Rousseff, em 2010, ela criou uma legislação que depois foi, vamos dizer assim, importada aqui para São Paulo, né, para o município de São Paulo, pelo Fernando Haddad, em 2013, se não me engano, que estabelece que 20% dos funcionários públicos, né, dos cargos públicos, sejam ocupados por afrodescendentes. Além disso, foi instituído na Secretaria de Igualdade Racial uma espécie de, na falta de uma expressão melhor, uma espécie de tribunal racial para fazer a verificação dessa autodeterminação.
né, das pessoas que pleiteiam o cargo. Nesse caso, né, a gente está falando de um regime de cotas após a obtenção do diploma, né, num concurso público. Né? Será que a gente não tá... Será que isso não é exagero e além de injusto? Aqui se exige o mérito da excelente pergunta de Caio Coppola, né, sobre esse tribunal racial. É o mesmo tribunal racial que vai verificar a sua aparência física para saber se você é negro ou não, se você merece a cota ou não que existe nas universidades. É esse mesmo tribunal que vai ver se você, a cor da sua pele, o seu cabelo e assim por diante. Tá? Então, vamos observar a resposta da pessoa que é a favor das cotas raciais. Vamos lá. Olha, quando a gente está falando do racismo, aí a gente pode trazer os dados do IPEA, tem uma fortuna aí, uma fortuna crítica que traz esses debates. O professor Antônio Sérgio Guimarães, o professor professor de São Carlos, Walter Silvério, fazem muito esse debate. Quando a gente vai pensar no racismo, o racismo é uma força que estrutura a sociedade, certo? O racismo é uma força que estrutura a sociedade. Eu não entendi. A força que estrutura a sociedade. O racismo não é força nenhuma que estrutura nada. O racismo é um ato perverso contra... O racismo, vocês que acham que existe apenas o racismo de branco contra negro, não. Existe o racismo em relação à cor, em relação à etnia, em relação à religião, em relação a várias outras coisas. Né? Racismo, está dizendo lá, é contra a cor. As pessoas que concordam aí, que discordam aí no caso, sobre o racismo reverso, ele existe, o racismo reverso. Não é, mas a palavra não é racismo reverso, é racismo. Racismo contra a cor. Existe o racismo do branco contra o negro, do negro contra o branco. Por que minimizar algo contrário? Mas aí a moça fala que o racismo é a força que estrutura a sociedade. Eu não sei que força é essa que ela está falando, não. Porque o racismo é um ato perverso que não estrutura nada, só destrói. Destrói amizades, destrói laços, destrói respeito, destrói consideração com o ser humano. Vamos lá, né? Vamos continuar para ver se ela sai desse argumento aí. Então, você tem que pensar vários mecanismos institucionais para a desconstrução desse modelo. Mesmo num concurso público, quando você vai ver, por exemplo, os procuradores da cidade de São Paulo, você fala, todo mundo terminou já a faculdade, está disputando em igualdade. Estaria disputando em igualdade, mas tem momentos que você passa por uma banca examinadora. E os negros não passavam por essa banca examinadora, eles sempre ficavam nessa banca examinadora. Mas essa banca examinadora, querido, que você não sabe, que é a banca que vai lá analisar se você é negro realmente, né?
É uma banca que não deveria existir. Como é que você vai ser examinado por suas características físicas e não por suas capacidades intelectuais? Quando você entra numa faculdade, você faz ali uma prova, né? Você faz ali uma prova, faz toda a avaliação, né? Se você tem uma boa nota, você tem que passar se você é negro, se você é branco, se você é índio, se você é seja o que for, meritocracia. Mas aí vamos entrar em detalhes específicos em relação a isso, que eu acho que existe sim uma desigualdade em relação ao ensino público, mas que isso vai ser abordado mais na frente. Vamos continuar aí com o pensamento lógico dessa cidadã. A gente está vivendo agora no Brasil uma situação muito delicada com o Mateus Gato de Jesus, que ele é um professor, doutor pela USP, acabou de voltar e está fazendo um pós-doc em Harvard. Nesse momento está no Brasil, que passou por uma situação terrível de racismo numa banca de concurso para uma universidade pública no Rio de Janeiro. Ele era o único cotista que chegou ao final do processo. O único. O currículo dele é fantástico, é bárbaro. Quando chega no final, o que fazem? Desclassificam ele. Dão uma nota muito abaixo de todas as notas que ele tinha tirado. Além disso, pegam a vaga que era do cotista e colocam para uma professora branca. Aí a gente fala, como assim? O que aconteceu? Tinha um regime para ser organizado. Tinha os candidatos estavam lá. Mas aí você tem que concordar comigo que se não existisse a cota racial, não existia essa banca examinadora. Esse rapaz aí, ele teria passado pelo mérito dele. Que hoje, como você está falando, ele é doutor, ele está lá fazendo aí o doutorado em Harvard, mas isso ele conquistou com mérito dele. A cor dele não define quem ele é. O que define quem ele é o caráter, o esforço dele. Aí ele foi o quê? Foi depender da cota. O que é que foi? Quebrou a cara. Porque a banca examinadora chegou aí, eu não sei qual foram as análises que a banca examinadora fez, mas me parece que foi uma análise racista, né? Mas uma análise que é voltada para beneficiar os negros, para beneficiar as cotas raciais. Mas é isso que vocês apoiam. É isso que as pessoas que apoiam a cota racial, elas têm que aplaudir essa banca examinadora. Porque vocês não apoiam a cota racial, vocês esquecem da meritocracia para apoiar uma cota, né? Infelizmente, esse rapaz aí, que para mim tem que bater palma, tá lá fazendo seu doutorado em uma das escolas mais conceituadas do mundo. Parabéns. Você é um exemplo de mérito. Um exemplo de mérito de alguém. Eu não conheço a sua história, mas você é alguém que mostra que se esforçou para atingir o seu objetivo, né? Infelizmente ocorreu isso aí por conta das cotas raciais, mas vamos continuar aí em relação aí à opinião dessa senhora, que até agora ela não respondeu a pergunta do Caio Coppola. Mas vamos ver qual é a próxima enrolação dela aí. E aí a gente vê discrepância na atribuição de notas. Veja. Não é uma grande injustiça com quem não entra, porque imagina o seguinte... É porque a justiça é pra fazer pra quem entra. Não, sim, mas para uma pessoa entrar, outra pessoa teve que sair, né? Então, historicamente, eu acho que é injusto. Eu concordo com você que é muito injusto. Então, nesse caso, mas sim, justificam os meios. Eu acho que é muito injusto, mais injusto ainda, a gente tem uma massa de juventude negra que, historicamente, é violentada pelo Estado, que não tem a possibilidade de permanecer vivo. Eu acho isso muito injusto. Como assim, senhora? Não tem possibilidade de permanecer vivo? Como assim?
O que é que o Estado faz? Eles matam os negros? Eu não estou entendendo o que é que essa senhora está querendo insinuar. Porque aí a pergunta era em relação às cotas raciais. E o Caio Coppola até ele implementou, né, que não era justo, né, tirar um, né, porque aí no caso ele ia colocar um para tirar outro. Aí fala os fins justificam os meios. Aí a moça vem numa Nárnia danada ali e vem falar que o Estado mata negro. Não entendi. Vamos continuar para ver se a gente consegue encontrar uma concordância aqui. Justo. E aí, os poucos que conseguem sobreviver e acessar os espaços, eles precisam necessariamente de políticas de ações afirmativas para acessar. Porque não é só você acessar o nível superior. Você tem que acessar o nível superior e você tem que acessar outros espaços da sociedade no qual o povo negro precisa se fazer representado e não o é. E, nesse caminho, existem vários mecanismos do racismo que... Mas olha, eu conheço muito. Você citou um exemplo aí de um negro muito bem sucedido, doutor, que está lá fazendo o seu estudo em Harvard. Como existe impedimentos por conta dessas bancas examinadoras aí que vocês apoiam por conta das cotas, né? Existe sim. Eu não estou negando o racismo. O racismo existe. O racismo é algo podre dentro da sociedade. Mas aí você tá totalmente se contradizendo. Né? Você acabou nem respondendo a pergunta do Caio, né? E você entra nesse vitimismo eterno de, de dizer que o Estado tem que abrir mais oportunidades. Olha, eu conheço muitos negros que são muito bem-sucedidos. São muito bem-sucedidos. E não é por conta de cota racial, não, é por mérito próprio. Eu conheço muitos negros que são exemplos de esforço, de determinação. Quer um exemplo? Aí você pensa, não, uma pessoa que está lá na rua vendendo água é negro. Mas também tem brancos vendendo água. Mas vou te dar um exemplo, senhora, antes de a gente passar para a outra opinião do vereador. Então, vou te dar um exemplo de um negro que hoje, que na época que ele fez esse vídeo, ele vendia água. Ele deu um exemplo de empreendedorismo para todos nós. Isso sim é um exemplo. Aprenda com ele. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai por cento novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4 se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Pegou a visão? Esse cara aí é um exemplo de empreendedorismo. Eu sigo ele no YouTube, vejo sempre as palestras, né, que hoje esse cara aí é famosíssimo, né, dá palestras sobre empreendedorismo, é um cara de sucesso. Né, e começou assim. Qual é a tua desculpa agora? O negro é menos capaz? Não. O negro é totalmente capaz. O negro, branco, azul, amarelo, qualquer um
é totalmente capaz de atingir seus objetivos, de atingir onde ele quiser. Né? O racismo está dentro de vocês. Está dentro de vocês. Vocês que querem se vitimizar, achando que a sociedade ela é opressora, é racista. Existem sim pessoas assim. Existem. Infelizmente a gente tem que conviver com essas pessoas e superar e deixar essas pessoas de lado, se afastar dessas pessoas, né, que não merecem uma grama de atenção. Mas a gente achar que generalizar todo mundo, que todo mundo, só por conta da cor, precisa de uma cota racial, porque vocês têm uma dívida histórica com a gente, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouco mais de juízo, né? Vamos continuar com é porque o vídeo já está muito longo, mas vamos continuar aqui com a opinião de uma outra pessoa. Na verdade eu iria mais além, né? Eu acho que o movimento negro no Brasil, ele é um conto de fadas, né? Porque a grande parte dos negros não são ativistas. Os 51% da população dos negros, segundo o próprio IBGE, são pessoas que trabalham, que estudam, que seguem a sua própria vida e não fazem parte do ativismo negro. Então eu me vejo, digamos, nessa maior parte da parcela da população. Agora, quanto a essa vitimização eterna do negro, eu acho que é um negócio interessante, porque muitas vezes tenta-se importar a história do negro americano para o Brasil, quando na verdade foram histórias muito diferentes. Nos Estados Unidos você teve ali, principalmente nos estados do sul, uma segregação muito forte, evidente e clara do estado, né, separando até mesmo banheiros, parques, lugares de frequentação do público negro e do público branco. No Brasil a gente teve isso de forma mais velada, é verdade, mas nós tivemos uma miscigenação que os Estados Unidos não teve. Aqui no Brasil você tem grandes figuras negras que já no século XIX eram frutos dessa miscigenação. O próprio Machado de Assis, o Luiz Gama, que eu citei há pouco tempo, Teodoro Sampaio também, que foi um grande negro da história do nosso país, eram filhos de brancos ou de imigrantes, enfim, com negros, com ex-escravos ou escravos libertos. E isso fez com que o nosso país fosse miscigenando aos poucos. E após a escravidão, o grande motor de ascensão dos negros foi justamente os poucos momentos que o Brasil teve de livre mercado, isso é, de competição de fato, ou seja, o capitalismo foi o grande promotor disso porque permitiu a mobilidade social e deixou para trás, de certa forma, pelo menos aos poucos, aquela sociedade arcaica que nós tínhamos, que realmente impedia o negro de ascender. E se nós fôssemos uma sociedade ainda mais livre do ponto de vista econômico, com certeza muito mais negros teriam alcançado essa ascensão social que a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, o sistema de cotas, na tentativa de corrigir esse erro que aconteceu lá atrás, acho que é um equívoco muito grande. Primeiro porque já se passou muito tempo. Ao longo desse tempo, se havia uma dívida histórica, na minha opinião, ela foi diluída por essa miscigenação e ela foi diluída por essa possibilidade de mobilidade social por conta do capitalismo. É isso aí. Muito bem explicado, né? Que na realidade esses movimentos, o que acontece? Eles pregam a união, né? A igualdade, mas só que eles não agem dessa maneira, eles não agem simplesmente de maneira igual, né? Eles querem que a sua raça seja superior, que tenha mais direitos, tudo bem, é importante se ter direitos, mas é importante também se ter deveres, né? Então quando você se acha superior a outra pessoa só por conta da cor, só por conta da sua classe social, só por conta de qualquer outro motivo, você já está sendo racista. Em paralelo a isso, é preciso que se diminua o investimento público no ensino superior e passe a cobrar daqueles que podem pagar, porque a maioria dos que estão lá tem dinheiro para pagar. E esta verba que você economiza no ensino público, você passa a investir no ensino básico, ensino público básico. E aí, mais uma vez, você estará ajudando principalmente as pessoas negras que estudam nessas escolas e que têm essa baixa renda.
A partir do momento que elas conseguem entrar na universidade e têm uma educação de maior qualidade, com maior investimento, você naturalmente os está incluindo, mas dando qualidade nessa inclusão. A minha grande crítica em relação às cotas raciais é que é uma inclusão de péssima qualidade, porque você passa a criar dúvidas sobre as pessoas que estão nos postos de destaque. E aí eu vou finalizar aqui esse vídeo, que já está muito longo, com um pensamento de uma das pessoas do Hélio que participou aqui da nossa análise, né? E veja como um negro bem-sucedido tem um pensamento equilibrado em relação à vida. Siga isso como exemplo, né? Siga isso como exemplo. Deixe o seu like, deixe aí nos comentários a sua opinião em relação a esse assunto, certo? Que a sua opinião seja respeitosa, que o objetivo aqui não é diminuir nem tornar uma classe superior. O nosso objetivo aqui é exaltar o ser humano. O ser humano é a coisa mais importante, independente da cor, da raça, da etnia, da língua, de qualquer país, independente de onde for. O ser humano deve ser respeitado, deve ser amado e todos devem estar unidos. Tentar essa união é muito importante. Esses ativistas, eles não tentam fazer isso. Eles tentam separar, desunir e arruinar a sociedade. Deixe seu like e compartilhe aí para geral se você gostou do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Oportunidade para Claro. alinhar aqui, eu falo a teoria da fita métrica. Putz, você. O IBGE passou que 57% da população, o quê? 57? Olha o número, hein, Sami? Ó, cuidado. Olha o número, hein? Cuidado. 57% da população, o quê? É negra. E 7% é minha curte, preta. Olha o número. Agora depende dos interesses. Quando eu olho pro presídio, população miscigenada. Porque os mouros, 700 anos, misturou aquilo tudo, o Brasil é assim miscigenado. Eu uso a teoria da fita métrica pro lado que me interessa. Que sentido? Eu olho pro presídio, uma população miscigenada. Jogo os 57% lá da população negra. Quando olho pra universidade, eu pego os 7% e falo, nas universidades só tem 7% de pessoas negras. Mas na verdade, tem que acabar. Eu acho que ficou para trás da escravidão não foi boa. Não foi boa, mas é daqui para frente, pô. É daqui para frente. Senão vai chegar uma época, já está assim. Silvio Santos foi camelô. Exatamente. Camelô. Hoje Exatamente. a gente tem que penalizar os netos dele porque ele venceu lá atrás. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade de vencer, todo mundo tem a oportunidade de mudança e as opiniões têm que ser respeitadas. Exatamente.